Fala fiel, beleza? Hoje o Corinthians joga contra o Guarani na Arena Corinthians às 20 horas e para melhorar, trouxemos as últimas notícias do Timão. Para ver mais, entre no canal, se inscreva e clique no último vídeo. O Renato, se o Renato, a temporada está começando, o Renato tá, para ele não está devagar, né? Dentro do ritmo que ele pode jogar, não está. Então no jogo em casa, quando jogou em casa e venceu, você vê o Corinthians ajustado para ter o Renato num lado do campo. Você não pode pegar o Renato e ele ficar circulando, porque ele não tem mobilidade hoje para fazer isso. Mas ele muda o jogo do Corinthians. Tanto que aquele primeiro gol do último foi o Água Santa, né? Né? A bola do Renato para o Fagner, para o Yuri Alberto. É um baita gol, porque é uma bola longa do Renato. É um gol da técnica. Um domínio magnífico no peito do Fagner. Um cruzamento espetacular na cabeça do centroavante e gol. Aquilo é uma realização técnica no mais alto nível. É como dar ao jogo mais disso o tempo todo. Quantas vezes você vai ter isso no ano? Exato. Acho que tem essa pergunta. Porque o também. Renato, ele tem uma limitação. Então você tem que ajustar o time para ter o Renato num setor do campo, que é importante tê-lo na equipe, mas não é um jogador de movimentação. Você monta um time com losango, por exemplo, o Renato é o primeiro, atrás dos dois atacantes. Ele não vai fazer esse papel. Ele tem o setor mais delimitado. Então você tem que pensar no Renato e ajustar a equipe para ter esse talento. Mas tem limites. E uma tentativa do Fernando de ter Yuri Alberto e o Roger Guedes mais próximos, e não o Roger aberto. Então, isso com o Romero é um outro jogo. Sem o Romero, você tem esses dois com um quarteto. Mas aí tem que tomar cuidado para ter uma ultrapassagem, uma jogada nas beiradas, que é a liberação total do Fagner, como não havia com o Vitor Pereira, porque você tem um quarteto no meio de campo. Então vamos ver como é que vem no clássico contra o São Paulo. É isso. Deve ser uma versão, para mim, desse Corinthians. Com os dois atacantes, com talvez volte Fausto Vera, que não vai voltar ainda agora. Com 3 jogadores só de pegada no meio? Não, pode ser Renato voltando para fazer um quarto? Pode ser Duqueiroz, pode ser Maicon. Não, porque se tiver o Renato, se tiver Renato, Roger e Yuri Alberto, um dos 3 tem que vir fazer esse quarto jogador no meio campo. O Renato jogou assim do lado esquerdo, voltando. Se o Renato, a atuação do Renato é limitada. Porque é o seguinte, se ele tem um trio, a volta dele tem um desenho. Se ele é parte do trio, o time vai ficar exposto. Perfeito. Então, para ter o Renato contra equipes grandes e contra equipes pequenas em casa, contra um grande fora, onde fora é que você tem muita dificuldade. Eu não vou botar um jogador de velocidade porque vou jogar atrás. Tem várias maneiras de jogar. Agora, o que eu não vejo é segurança, consistência, aquele time que você fala, se colocar esse time em campo, vai dar certo. Isso o Corinthians não Você vai domingo ao Morumbi, professor Calçade? Não sei a minha escala, é só sabendo da escala, mas acho bem difícil. É um jogo bom de se assistir. E eu até conversava com eles aqui. Estar lá. Com eles aqui no sábado. Você quer sobre o Corinthians, a possibilidade do Lázaro até mudar um pouquinho o jeito dele trabalhar e de repente mirar o Fábio Carille. Eu acho que a temporada vai forçar isso. E tentar é a minha teoria. O Corinthians armado de trás para frente. Eu acho que a temporada... Primeiro arruma a casa. Aliás, o Corinthians viveu isso lá atrás também com o Mano Menezes. Né? Quando caiu para a segunda divisão, o Mano Menezes conduziu um longo processo que partiu de arrumar a defesa, que tinha o Chicão e o... William, que veio do Grêmio, exatamente. Os dois zagueiros e tal. O Alessandro veio. Castan. Assim, né? Fechou ali, o Castan foi depois mais pra frente. Mas fecha aqui, bonitinho, os volantes e tal, não tomar o gol, beleza, e depois a gente vê faz pra sair. Eu vejo vários jeitos do Corinthians jogar mais parecido com esses times que você citou, do Mano, do Carille, do que vejo da maneira como ele tem tentado, o que tem sugerido que o time vai ser ao longo da temporada. Porque o Corinthians pode jogar com meio campo, com jogadores mais rápidos pelo lado, com um pouco mais de saída. O Corinthians pode eventualmente, quando o Renato não estiver bem, fazer um meio campo mais consistente, jogar com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, aí você desobriga o Roger Guedes a voltar tanto. Né? Você pode jogar com um time que circula mais a bola, dependendo de quem estiver no meio campo. Você pode fazer várias coisas ali. Eu não sei como o Corinthians vai lidar com a temporada se tiver, por exemplo, 3 jogadores de marcação e o Renato
meio campo, mais o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Pode ter um jogador que fez esse papel no meio de campo outro dia. Acho que foi contra o Água Santa. Você tem o Roger e o Yuri, e teve o Adson. Esse faz o quarto. E o Adson, ele era a mobilidade no campo que o time não tem. Embora você encontrasse... Era Renato e Adson ali, né? Se tivesse o Renato... Não dá pra, são jogadores diferentes, né? A mobilidade que tem o Adson não tem o Renato, o jogo que tem o Renato não tem o Adson. Sim. E ali naquela situação, eles eram complementares. O que um tem, o outro oferece diferente do outro lado. Mas o Adson, ele é um jogador de... Ele estava onde a bola, ele acompanhava a bola. Sem a bola, o lado direito era dele, Renato, o lado esquerdo, 2 volantes. Você pode ter Edu e Maicon, pode ter Fausto Vera, Edu, e pode também não ter o Renato Augusto, pode ficar o Renato Augusto no banco. Depende, se ele não tem condição de jogar 90, ele pode. Contra o São Paulo, fora de casa, esperando um pouquinho mais, se ele tem o Adson, que é um jogador que tem essa mobilidade para marcar e para acelerar... O que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!